E agora, João Batista, você que é cientista político, me diga uma coisa. O inimigo público número um agora da humanidade, quem será? Será aqueles que foram da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, na época da Guerra Fria, ou na época do islamismo fundamentalista? Não, não vai ser nenhum desses, vai ser os chineses. É a bola da vez. Infelizmente, nós sabemos que o Deep State e os globalistas, de tempos em tempos, eles nomeiam inimigos públicos número um, que é para poder colapsar a economia mundial e causar uma guerra ideológica na luta contra esses inimigos, eles ficarem mais ricos e mais poderosos, diminuir o número de pessoas com aproximadamente US$ 1 bilhão na conta. Presume-se que hoje o mundo tenha 5.000 pessoas com US$ 1 bilhão na conta. Quando terminarmos essa crise, teremos 2.800 pessoas somente, dos 5.000, com US$ 1 bilhão na conta. Eu vou explicar por quê. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco, o Otomano e o Império Russo se aliou aos alemães e fizeram a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente. França, Inglaterra e Estados Unidos lutando contra eles. Resultado, o inimigo foi derrotado, a Alemanha foi humilhada, teve que pagar pesados tributos de guerra e jurou vingança. Logo em seguida, os globalistas e o Deep State são os homens ricos da Europa, tá? Junto com os globalistas internacionais, são os homens ricos do mundo inteiro, se reuniram, uma forma de ganhar mais dinheiro, implementando uma guerra agora desta feita da Alemanha contra o resto do mundo, financiando o Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista Alemão, o partido de Hitler, o PT-NSA, para que esse se armasse e lutasse contra o resto do mundo todo. E nesse eixo que ele fez com a Itália e o Japão, ele deflagrou uma guerra que destruiu completamente a Europa. E se na Primeira Guerra Mundial morreram 80 milhões de pessoas, na Segunda Guerra Mundial 120 milhões de pessoas. Quem ganhou dinheiro? Quem não teve suas fábricas bombardeadas na Europa? O Deep State, os banqueiros internacionais, europeus, os globalistas, os banqueiros americanos, o capital judeu. Por incrível que pareça, cidades como Colônia, na Alemanha, foi completamente devastada, foi completamente destruída. Mas as fábricas desses empreendimentos desses banqueiros ficaram incólumes, não tiveram nenhum efeito colateral. Então, o inimigo era o nazismo e o fascismo foi destruído. Na Primeira Guerra Mundial, eram os impérios. Austro-Húngaro, o Império Turco, o Império Russo. Né? Na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo e o Império Japonês. Na Terceira Guerra Mundial, na época da Guerra Fria, vem a Guerra Fria. Os mesmos banqueiros Deep State deram armas aos russos para combater os alemães. Derrotando os alemães, eles se tornaram uma potência bélica, eles deram armamento nuclear para eles, para começar uma corrida armamentista e eles ganharem mais dinheiro. E, consequentemente, também eles passarem a usufruir novamente, usufruindo do dinheiro do Deep State e dos globalistas, ficarem cada vez mais endividados. E os globalistas e os Deep States, os banqueiros internacionais, ficarem cada vez mais ricos. Era chamada Guerra Fria. Quando a União Soviética se desfez, que caiu o Muro de Berlim, eles precisavam de um novo inimigo. Bin Laden, Al-Qaeda. Al-Qaeda e Bin Laden foram mortos. Surgiu o ISIS, o Estado Islâmico. Foram destruídos. Eles já tinham invadido o Iraque, já tinham tomado o petróleo do Iraque, já tinham invadido o Afeganistão. E agora? Agora eles queriam mais. Aí vem a guerra da Síria. Mas ainda é muito pouco, localizada, ganha pouco dinheiro, tem que ser uma guerra mais generalizada. A partir daí, depois da guerra contra o fundamentalismo islâmico, que é o novo inimigo, surge agora uma guerra invisível contra um ser minúsculo, microscópico não, só um microscópio eletrônico é capaz de detectá-lo, um vírus. E aí, então, nós sabemos muito bem no que isso vai dar.
uma guerra generalizada do Deep State e dos globalistas contra a China, que queria, através da Agenda 2525, dominar a logística, os portos, aeroportos, ferrovias e rodovias do mundo inteiro, construindo empreendimentos que ia da capital deles até a capital da China, até a Europa, da capital deles até a África, e tentando comprar os portos americanos. Trump percebeu isso a tempo, negou, proibiu e começou uma guerra comercial. E agora eclode-se esse vírus, onde eles pretendem debelar, destruir todo o poderio industrial e tecnológico que eles deram para a China, porque eles usaram o Deep State, os globalistas, os banqueiros internacionais estavam usando a mão de obra escrava do Partido Comunista Chinês, que escraviza 1 bilhão de pessoas lá na China. E agora temos um novo inimigo. Quer dizer, o bastão é passado de tempos em tempos. Primeira Guerra Mundial, Império Austro-Húngaro, Império Turco, o Império Russo, né? Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, Mussolini, fascismo, nazismo, né? Alemanha e Itália, e a China Imperial. Guerra Fria, inimigo comum, Partido Comunista da União Soviética e o comunismo. Acaba-se o comunismo no mundo, a Rússia torna-se a ser capitalista, precisamos de um novo inimigo. Al-Qaeda, Talibã, Bin Laden, que eles armaram e treinaram para combater os soviéticos lá na invasão do Afeganistão. Acabou lá a guerra contra o Império Soviético, contra os islâmicos. Acabou a guerra contra a Al-Qaeda, contra os talibãs, contra o Estado Islâmico. Agora surge um novo inimigo, a China. O objetivo é sempre o mesmo, ganhar dinheiro. Não importa quantos milhões ou bilhões de mortos. O importante é ficar cada vez mais rico. Entendam a situação. É tudo uma questão de geopolítica e de espaço vital. Shalom Aleichem, Baruch Hashem, Laila Tov.